Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Sonny Hayes é um cara que já foi grande na Fórmula 1, mas ficou meio esquecido, meio deixado de lado pelo tempo. Só que o destino dá aquela cutucada quando ele é chamado de volta, não por ser apenas piloto, mas também para ajudar a treinar uma equipe novata que está tentando se firmar nesse universo gigante e competitivo. E é aí que a história pega fogo, porque não é só sobre carros correndo, é sobre confiança, parceria, medo, coragem e aquela chama que nunca apaga dentro de alguém que nasceu para competir. Logo no começo a gente vê o contraste. De um lado, pilotos jovens, cheios de energia, cheios de futuro pela frente, tentando provar que podem bater de frente com os gigantes da Fórmula 1. Do outro lado, Sonny, com sua experiência, mas também com as cicatrizes de quem já errou, já perdeu, já viu a glória escapar por entre os dedos. E quando ele se junta ao jovem Joshua Pearce, vivido por Denson Iders, a coisa fica ainda mais interessante. Joshua é talentoso, rápido, mas também impulsivo, cheio daquela pressa de querer mostrar serviço sem pensar muito nas consequências. E Sonny precisa ser o equilíbrio, o mentor, e ao mesmo tempo provar para si mesmo que não está acabado. O filme não perde tempo em enrolar. Ele mostra os bastidores das corridas, a preparação, as tensões entre as equipes, as rivalidades, os jogos de interesse que existem dentro do esporte. E tudo isso é feito de um jeito que você entende fácil, sem precisar conhecer de regulamento ou detalhes técnicos. É como se você estivesse no paddock, ouvindo as conversas, vendo os mecânicos correndo de um lado para o outro, sentindo a pressão da largada. A cada corrida, a gente vê não só a velocidade nas pistas, mas também a pressão psicológica nos pilotos. Tem disputa, tem acidente, tem vitória arrancada no último segundo, e cada cena é feita de um jeito que parece real, porque eles gravaram em pistas de verdade da Fórmula 1, no meio das temporadas de 2023 e 2024. Então, nada de cenário falso, é tudo real, com a câmera no meio da ação, grudada nos carros, como se você estivesse dentro do cockpit. Mas além da adrenalina, o filme também fala sobre recomeços. Sonny, que já tinha deixado as corridas, volta e precisa enfrentar seus próprios fantasmas. Joshua precisa aprender que talento sem disciplina pode ser um tiro no pé. E a equipe, que é pequena e sem tanto recurso, precisa enfrentar os gigantes do esporte, que têm dinheiro, tecnologia e poder. É aquele clássico desafio do Davi contra Golias, só aqui no mundo da Fórmula 1. Não é só corrida e pronto. Tem amizade, tem discussões, tem momentos de quase desistir e tem aqueles instantes em que tudo parece impossível, mas uma faísca de coragem muda o jogo. Sonny e Joshua não se entendem de cara, brigam, discordam, mas aos poucos vão construindo respeito. É como se fosse uma corrida dentro da corrida. O desafio de vencer não só os adversários na pista, mas também os conflitos pessoais. E claro, não dá para esquecer da emoção da torcida. O filme mostra os fãs vibrando, chorando, torcendo, e isso dá ainda mais vida às corridas. Cada grito, cada bandeira balançando, cada explosão de fogos na linha de chegada faz a gente sentir que está junto, participando. A história começa já mostrando o peso do tempo nas costas de Sonny Hayes, o personagem do Brad Pitt. Ele não é mais aquele piloto que todo mundo olhava como lenda, não está mais nas capas de revista nem no centro das atenções. Sonny já passou do auge, e isso é jogado na cara dele de forma clara. Ele também é afastado do cenário, carregando a lembrança de vitórias passadas e derrotas que custaram caro. Só que, mesmo fora das pistas, dá para perceber que a paixão pela velocidade nunca morreu dentro dele. É como se o coração ainda batesse no ritmo dos motores, mesmo que ele tente se convencer de que aquela fase já passou. Porém, existe o outro lado da moeda. Joshua Pearce, o personagem do Denson Iders, um jovem piloto que é praticamente o oposto de Sonny. Ele é rápido, talentoso, cheio de confiança, mas também com aquela arrogância típica de quem acha que vai dominar o mundo sem precisar ouvir conselhos de ninguém. Joshua é explosivo, quer resultados imediatos, quer ser campeão agora, custe o que custe. Só que essa pressa também é o que coloca ele em perigo, porque Fórmula 1 não é só pisar-fundo, é estratégia, paciência e controle. É nesse contraste que a trama começa a ganhar forma. A equipe, a PXGP, que não é uma gigante do esporte, mas sonha em competir de igual para igual com Mercedes, Ferrari e Red Bull, percebe que precisa de algo mais do que um jovem promissor.
Eles precisam de experiência, de alguém que saiba lidar com a pressão, que tenha vivido corridas de verdade e que possa guiar Joshua não só na pista, mas também fora dela. E aí surge a proposta inesperada: trazer o Sonny Hayes de volta. Quando Sonny recebe o convite, dá pra ver o conflito interno. Ele não tem mais nada a provar, mas também sabe que algo ficou pendente. Voltar significa enfrentar de novo a pressão, os riscos, os comentários maldosos, mas também significa sentir de novo aquele frio na barriga antes da largada. É como se a vida estivesse dando a ele uma segunda chance de fechar o ciclo do jeito certo. Sonny entra numa equipe nova, convivendo com engenheiros, mecânicos e, claro, lidando com o Joshua, que não aceita de bom grado ter um veterano mandando nele. As discussões são inevitáveis. Joshua acha que Sonny é ultrapassado, que seus métodos são antigos, que o futuro é feito pelos jovens. Já Sonny enxerga em Joshua um reflexo dele mesmo quando era novo, arrogante, faminto por vitórias, mas ainda sem noção do quanto a Fórmula 1 pode ser cruel se você não respeitasse os limites. E é nesse clima que acontece a primeira corrida da temporada mostrada no filme. O barulho dos motores, as luzes vermelhas piscando no grid de largada e aquele silêncio antes do stall fazem a gente prender a respiração junto. Sonny, que não corria havia anos, volta ao cockpit. A câmera cola nele, mostrando cada detalhe. O suor escorrendo, a respiração pesada, o olhar fixo no asfalto. Do outro lado, Joshua também se prepara, cheio de confiança, querendo mostrar que não precisa de ninguém. Quando a corrida começa, é pura adrenalina. Sonny sente a dificuldade de acompanhar o ritmo dos mais jovens, afinal os reflexos já não são os mesmos. Mas sua experiência fala mais alto. Ele sabe a hora de atacar, a hora de segurar, e isso chama a atenção até dos comentaristas que narram a prova. Joshua, por outro lado, tenta se impor, arrisca demais e acaba quase batendo. E é justamente Sonny quem, com uma manobra calculada, evita que o desastre seja maior. Nos bastidores, a relação entre Sonny e Joshua é praticamente fogo e gasolina. Eles discutem por tudo. Joshua não aceita ordens, e quando Sonny tenta dar conselhos, a resposta é sempre um olhar desafiador ou uma provocação. Sonny, por sua vez, não é do tipo que abaixa a cabeça. Ele fala o que pensa, mesmo que doa. Só que no meio dessa guerra de egos, uma coisa começa a aparecer. Joshua, no fundo, observa. Ele não admite, mas presta atenção em como Sonny se comporta antes das corridas, como conversa com os engenheiros, como analisa cada detalhe do carro. É quase como se, sem perceber, estivesse aprendendo. Vemos a pressão das grandes equipes, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Todos olham para a APX-GP como uma piada, como aquele time pequeno que nunca vai chegar ao pódio. Mas quando Sonny e Joshua conseguem terminar uma corrida no top 5, os olhares mudam. Eles deixam de ser invisíveis. Só que isso também desperta a rivalidade. Pilotos veteranos começam a cutucar Sonny, lembrando do passado, dizendo que ele voltou apenas para pagar mico. E Joshua vira alvo dos jovens talentos que querem mostrar que são melhores que ele. Em meio a essa tensão, o filme mostra o lado humano dos personagens. Sonny, nos momentos fora das pistas, deixa escapar fragilidades. Ele já não tem o físico de antes, sente dores, carrega lembranças de acidentes e existe um medo escondido, o de não conseguir aguentar até o fim da temporada. Já Joshua, quando está sozinho, mostra que aquela arrogância toda é também uma armadura. Ele cresceu sem muitas referências, sempre precisou provar que era bom e por isso tem tanto medo de falhar. Essas camadas tornam os dois mais próximos do público, porque a gente percebe que, por trás dos capacetes, são dois caras tentando encontrar seu lugar no mundo. É nesse cenário que Joshua decide arriscar tudo. Ele larga bem, está na frente, mas começa a forçar demais, tentando mostrar que não precisa de ajuda de ninguém. Só que um erro quase custa a corrida inteira. Quem segura a bronca e salva o time é Sonny, que, mesmo não tendo o carro mais rápido, usa toda a malandragem de veterano para segurar rivais e garantir que, no final, a equipe termina em uma posição surpreendente. Esse momento é crucial, porque Joshua, pela primeira vez, enxerga de verdade o valor do parceiro. Não é só um velho teimoso, é alguém que sabe jogar o jogo. Ainda assim, o orgulho não deixa ele admitir de cara. O máximo que consegue é um comentário atravessado, tipo: "Boa corrida, mas podia ter sido melhor." Sonny entende o recado e não força amizade, mas no olhar dos dois já existe algo diferente, uma fagulha de cumplicidade. No meio disso tudo, vemos os bastidores da equipe APX-GP. A estrutura é pequena, faltam recursos e todo mundo precisa se desdobrar. Isso cria uma atmosfera de família. Enquanto as grandes equipes têm tecnologia de sobra, a APX-GP se sustenta em confiança, improviso e paixão.
E é isso que faz a torcida começar a se encantar. De repente, nas arquibancadas, surgem bandeiras da equipe, torcedores gritando o nome de Joshua e até mesmo de Sonny, como se a dupla fosse uma novidade refrescante num esporte dominado pelos gigantes. Sonny Hayes é um cara que já foi grande na Fórmula 1, mas ficou meio esquecido, meio deixado de lado pelo tempo. Só que o destino dá aquela cutucada quando ele é chamado de volta, não por ser apenas piloto, mas também para ajudar a treinar uma equipe novata que está tentando se firmar nesse universo gigante e competitivo. E é aí que a história pega fogo, porque não é só sobre carros correndo, é sobre confiança, parceria, medo, coragem e aquela chama que nunca apaga dentro de alguém que nasceu para competir. Logo no começo a gente vê o contraste. De um lado, pilotos jovens, cheios de energia, cheios de futuro pela frente, tentando provar que podem bater de frente com os gigantes da Fórmula 1. Do outro lado, Sonny, com sua experiência, mas também com as cicatrizes de quem já errou, já perdeu, já viu a glória escapar por entre os dedos. E quando ele se junta ao jovem Joshua Pierce, vivido por Denson Eders, a coisa fica ainda mais interessante. Joshua é talentoso, rápido, mas também impulsivo, cheio daquela pressa de querer mostrar serviço sem pensar muito nas consequências. E Sonny precisa ser o equilíbrio, o mentor, e ao mesmo tempo provar para si mesmo que não está acabado. O filme não perde tempo em enrolar. Ele mostra os bastidores das corridas, a preparação, as tensões entre as equipes, as rivalidades, os jogos de interesse que existem dentro do esporte. E tudo isso é feito de um jeito que você entende fácil, sem precisar conhecer de regulamento ou detalhes técnicos. É como se você estivesse no paddock, ouvindo as conversas, vendo os mecânicos correndo de um lado para o outro, sentindo a pressão da largada. A cada corrida, a gente vê não só a velocidade nas pistas, mas também a pressão psicológica nos pilotos. Tem disputa, tem acidente, tem vitória arrancada no último segundo, e cada cena é feita de um jeito que parece real, porque eles gravaram em pistas de verdade da Fórmula 1, no meio das temporadas de 2023 e 2024. Então, nada de cenário falso, é tudo real, com a câmera no meio da ação, grudada nos carros, como se você estivesse dentro do cockpit. Mas além da adrenalina, o filme também fala sobre recomeços. Sonny, que já tinha deixado as corridas, volta e precisa enfrentar seus próprios fantasmas. Joshua precisa aprender que talento sem disciplina pode ser um tiro no pé. E a equipe, que é pequena e sem tanto recurso, precisa enfrentar os gigantes do esporte, que têm dinheiro, tecnologia e poder. É aquele clássico desafio do Davi contra Golias, só que no mundo da Fórmula 1. Não é só a corrida e pronto. Tem amizade, tem discussões, tem momentos de quase desistir e tem aqueles instantes em que tudo parece impossível, mas uma faísca de coragem muda o jogo. Sonny e Joshua não se entendem de cara, brigam, discordam, mas aos poucos vão construindo respeito. É como se fosse uma corrida dentro da corrida. O desafio de vencer não só os adversários na pista, mas também os conflitos pessoais. E claro, não dá para esquecer da emoção da torcida. O filme mostra os fãs vibrando, chorando, torcendo, e isso dá ainda mais vida às corridas. Cada grito, cada bandeira balançando, cada explosão de fogos na linha de chegada faz a gente sentir que está junto, participando. A história começa já mostrando o peso do tempo nas costas de Sonny Hayes, o personagem do Brad Pitt. Ele não é mais aquele piloto que todo mundo olhava como lenda, não está mais nas capas de revista nem no centro das atenções. Sonny já passou do auge, e isso é jogado na cara dele de forma clara. Ele também é afastado do cenário, carregando a lembrança de vitórias passadas e derrotas que custaram caro. Só que, mesmo fora das pistas, dá para perceber que a paixão pela velocidade nunca morreu dentro dele. É como se o coração ainda batesse no ritmo dos motores, mesmo que ele tente se convencer de que aquela fase já passou. Porém, existe o outro lado da moeda. Joshua Pierce, o personagem do Denson Eders, um jovem piloto que é praticamente o oposto de Sonny. Ele é rápido, talentoso, cheio de confiança, mas também com aquela arrogância típica de quem acha que vai dominar o mundo sem precisar ouvir conselhos de ninguém. Joshua é explosivo, quer resultados imediatos, quer ser campeão agora, custe o que custe. Só que essa pressa também é o que coloca ele em perigo, porque Fórmula 1 não é só pisar fundo, é estratégia, paciência e controle. É nesse contraste que a trama começa a ganhar forma. A equipe, a PXGP, que não é uma gigante do esporte, mas sonha em competir de igual para igual com Mercedes, Ferrari e Red Bull, percebe que precisa de algo mais do que um jovem promissor.
Eles precisam de experiência, de alguém que saiba lidar com a pressão, que tenha vivido corridas de verdade e que possa guiar Joshua não só na pista, mas também fora dela. E aí surge a proposta inesperada: trazer o Sonny Hayes de volta. Quando Sonny recebe o convite, dá pra ver o conflito interno. Ele não tem mais nada a provar, mas também sabe que algo ficou pendente. Voltar significa enfrentar de novo a pressão, os riscos, os comentários maldosos, mas também significa sentir de novo aquele frio na barriga antes da largada. É como se a vida estivesse dando a ele uma segunda chance de fechar o ciclo do jeito certo. Sonny entra numa equipe nova, convivendo com engenheiros, mecânicos e, claro, lidando com o Joshua, que não aceita de bom grado ter um veterano mandando nele. As discussões são inevitáveis. Joshua acha que Sonny é ultrapassado, que seus métodos são antigos, que o futuro é feito pelos jovens. Já Sonny enxerga em Joshua um reflexo dele mesmo quando era novo, arrogante, faminto por vitórias, mas ainda sem noção do quanto a Fórmula 1 pode ser cruel se você não respeitasse os limites. E é nesse clima que acontece a primeira corrida da temporada mostrada no filme. O barulho dos motores, as luzes vermelhas piscando no grid de largada e aquele silêncio antes do stall fazem a gente prender a respiração junto. Sonny, que não corria havia anos, volta ao cockpit. A câmera cola nele, mostrando cada detalhe. O suor escorrendo, a respiração pesada, o olhar fixo no asfalto. Do outro lado, Joshua também se prepara, cheio de confiança, querendo mostrar que não precisa de ninguém. Quando a corrida começa, é pura adrenalina. Sonny sente a dificuldade de acompanhar o ritmo dos mais jovens, afinal os reflexos já não são os mesmos. Mas sua experiência fala mais alto. Ele sabe a hora de atacar, a hora de segurar, e isso chama a atenção até dos comentaristas que narram a prova. Joshua, por outro lado, tenta se impor, arrisca demais e acaba quase batendo. E é justamente Sonny quem, com uma manobra calculada, evita que o desastre seja maior. Nos bastidores, a relação entre Sonny e Joshua é praticamente fogo e gasolina. Eles discutem por tudo. Joshua não aceita ordens, e quando Sonny tenta dar conselhos, a resposta é sempre um olhar desafiador ou uma provocação. Sonny, por sua vez, não é do tipo que abaixa a cabeça. Ele fala o que pensa, mesmo que doa. Só que no meio dessa guerra de egos, uma coisa começa a aparecer. Joshua, no fundo, observa. Ele não admite, mas presta atenção em como Sonny se comporta antes das corridas, como conversa com os engenheiros, como analisa cada detalhe do carro. É quase como se, sem perceber, estivesse aprendendo. Vemos a pressão das grandes equipes, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Todos olham para a APX-GP como uma piada, como aquele time pequeno que nunca vai chegar ao pódio. Mas quando Sonny e Joshua conseguem terminar uma corrida no top 5, os olhares mudam. Eles deixam de ser invisíveis. Só que isso também desperta a rivalidade. Pilotos veteranos começam a cutucar Sonny, lembrando do passado, dizendo que ele voltou apenas para pagar mico. E Joshua vira alvo dos jovens talentos que querem mostrar que são melhores que ele. Em meio a essa tensão, o filme mostra o lado humano dos personagens. Sonny, nos momentos fora das pistas, deixa escapar fragilidades. Ele já não tem o físico de antes, sente dores, carrega lembranças de acidentes e existe um medo escondido, o de não conseguir aguentar até o fim da temporada. Já Joshua, quando está sozinho, mostra que aquela arrogância toda é também uma armadura. Ele cresceu sem muitas referências, sempre precisou provar que era bom e por isso tem tanto medo de falhar. Essas camadas tornam os dois mais próximos do público, porque a gente percebe que, por trás dos capacetes, são dois caras tentando encontrar seu lugar no mundo. É nesse cenário que Joshua decide arriscar tudo. Ele larga bem, está na frente, mas começa a forçar demais, tentando mostrar que não precisa de ajuda de ninguém. Só que um erro quase custa a corrida inteira. Quem segura a bronca e salva o time é Sonny, que, mesmo não tendo o carro mais rápido, usa toda a malandragem de veterano para segurar rivais e garantir que, no final, a equipe termina em uma posição surpreendente. Esse momento é crucial, porque Joshua, pela primeira vez, enxerga de verdade o valor do parceiro. Não é só um velho teimoso, é alguém que sabe jogar o jogo. Ainda assim, o orgulho não deixa ele admitir de cara. O máximo que consegue é um comentário atravessado, tipo: "Boa corrida, mas podia ter sido melhor." Sonny entende o recado e não força amizade, mas no olhar dos dois já existe algo diferente, uma fagulha de cumplicidade. No meio disso tudo, vemos os bastidores da equipe APX-GP. A estrutura é pequena, faltam recursos e todo mundo precisa se desdobrar. Isso cria uma atmosfera de família. Enquanto as grandes equipes têm tecnologia de sobra, a APX-GP se sustenta em confiança, improviso e paixão. E é isso que faz a torcida começar a se encantar.
De repente, nas arquibancadas, surgem bandeiras da equipe, torcedores gritando o nome de Joshua e até mesmo de Sunny, como se a dupla fosse uma novidade refrescante num esporte dominado pelos gigantes. Sonny Hayes é um cara que já foi grande na Fórmula 1, mas ficou meio esquecido, meio deixado de lado pelo tempo. Só que o destino dá aquela cutucada quando ele é chamado de volta, não por ser apenas piloto, mas também para ajudar a treinar uma equipe novata que está tentando se firmar nesse universo gigante e competitivo. E é aí que a história pega fogo, porque não é só sobre carros correndo, é sobre confiança, parceria, medo, coragem e aquela chama que nunca apaga dentro de alguém que nasceu para competir. Logo no começo a gente vê o contraste. De um lado, pilotos jovens, cheios de energia, cheios de futuro pela frente, tentando provar que podem bater de frente com os gigantes da Fórmula 1. Do outro lado, Sonny, com sua experiência, mas também com as cicatrizes de quem já errou, já perdeu, já viu a glória escapar por entre os dedos. E quando ele se junta ao jovem Joshua Pierce, vivido por Denson Eders, a coisa fica ainda mais interessante. Joshua é talentoso, rápido, mas também impulsivo, cheio daquela pressa de querer mostrar serviço sem pensar muito nas consequências. E Sonny precisa ser o equilíbrio, o mentor, e ao mesmo tempo provar para si mesmo que não está acabado. O filme não perde tempo em enrolar. Ele mostra os bastidores das corridas, a preparação, as tensões entre as equipes, as rivalidades, os jogos de interesse que existem dentro do esporte. E tudo isso é feito de um jeito que você entende fácil, sem precisar conhecer de regulamento ou detalhes técnicos. É como se você estivesse no paddock, ouvindo as conversas, vendo os mecânicos correndo de um lado para o outro, sentindo a pressão da largada. A cada corrida, a gente vê não só a velocidade nas pistas, mas também a pressão psicológica nos pilotos. Tem disputa, tem acidente, tem vitória arrancada no último segundo, e cada cena é feita de um jeito que parece real, porque eles gravaram em pistas de verdade da Fórmula 1, no meio das temporadas de 2023 e 2024. Então, nada de cenário falso, é tudo real, com a câmera no meio da ação, grudada nos carros, como se você estivesse dentro do cockpit. Mas além da adrenalina, o filme também fala sobre recomeços. Sonny, que já tinha deixado as corridas, volta e precisa enfrentar seus próprios fantasmas. Joshua precisa aprender que talento sem disciplina pode ser um tiro no pé. E a equipe, que é pequena e sem tanto recurso, precisa enfrentar os gigantes do esporte, que têm dinheiro, tecnologia e poder. É aquele clássico desafio do Davi contra Golias, só que no mundo da Fórmula 1. Não é só a corrida e pronto. Tem amizade, tem discussões, tem momentos de quase desistir e tem aqueles instantes em que tudo parece impossível, mas uma faísca de coragem muda o jogo. Sonny e Joshua não se entendem de cara, brigam, discordam, mas aos poucos vão construindo respeito. É como se fosse uma corrida dentro da corrida. O desafio de vencer não só os adversários na pista, mas também os conflitos pessoais. E claro, não dá para esquecer da emoção da torcida. O filme mostra os fãs vibrando, chorando, torcendo, e isso dá ainda mais vida às corridas. Cada grito, cada bandeira balançando, cada explosão de fogos na linha de chegada faz a gente sentir que está junto, participando. A história começa já mostrando o peso do tempo nas costas de Sonny Hayes, o personagem do Brad Pitt. Ele não é mais aquele piloto que todo mundo olhava como lenda, não está mais nas capas de revista nem no centro das atenções. Sonny já passou do auge, e isso é jogado na cara dele de forma clara. Ele também é afastado do cenário, carregando a lembrança de vitórias passadas e derrotas que custaram caro. Só que, mesmo fora das pistas, dá para perceber que a paixão pela velocidade nunca morreu dentro dele. É como se o coração ainda batesse no ritmo dos motores, mesmo que ele tente se convencer de que aquela fase já passou. Porém, existe o outro lado da moeda. Joshua Pierce, o personagem do Denson Eders, um jovem piloto que é praticamente o oposto de Sonny. Ele é rápido, talentoso, cheio de confiança, mas também com aquela arrogância típica de quem acha que vai dominar o mundo sem precisar ouvir conselhos de ninguém. Joshua é explosivo, quer resultados imediatos, quer ser campeão agora, custe o que custe. Só que essa pressa também é o que coloca ele em perigo, porque Fórmula 1 não é só pisar fundo, é estratégia, paciência e controle. É nesse contraste que a trama começa a ganhar forma. A equipe, a PXGP, que não é uma gigante do esporte, mas sonha em competir de igual para igual com Mercedes, Ferrari e Red Bull, percebe que precisa de algo mais do que um jovem promissor.
Eles precisam de experiência, de alguém que saiba lidar com a pressão, que tenha vivido corridas de verdade e que possa guiar Joshua não só na pista, mas também fora dela. E aí surge a proposta inesperada: trazer o Sonny Hayes de volta. Quando Sonny recebe o convite, dá pra ver o conflito interno. Ele não tem mais nada a provar, mas também sabe que algo ficou pendente. Voltar significa enfrentar de novo a pressão, os riscos, os comentários maldosos, mas também significa sentir de novo aquele frio na barriga antes da largada. É como se a vida estivesse dando a ele uma segunda chance de fechar o ciclo do jeito certo. Sonny entra numa equipe nova, convivendo com engenheiros, mecânicos e, claro, lidando com o Joshua, que não aceita de bom grado ter um veterano mandando nele. As discussões são inevitáveis. Joshua acha que Sonny é ultrapassado, que seus métodos são antigos, que o futuro é feito pelos jovens. Já Sonny enxerga em Joshua um reflexo dele mesmo quando era novo, arrogante, faminto por vitórias, mas ainda sem noção do quanto a Fórmula 1 pode ser cruel se você não respeitasse os limites. E é nesse clima que acontece a primeira corrida da temporada mostrada no filme. O barulho dos motores, as luzes vermelhas piscando no grid de largada e aquele silêncio antes do stall fazem a gente prender a respiração junto. Sonny, que não corria havia anos, volta ao cockpit. A câmera cola nele, mostrando cada detalhe. O suor escorrendo, a respiração pesada, o olhar fixo no asfalto. Do outro lado, Joshua também se prepara, cheio de confiança, querendo mostrar que não precisa de ninguém. Quando a corrida começa, é pura adrenalina. Sonny sente a dificuldade de acompanhar o ritmo dos mais jovens, afinal os reflexos já não são os mesmos. Mas sua experiência fala mais alto. Ele sabe a hora de atacar, a hora de segurar, e isso chama a atenção até dos comentaristas que narram a prova. Joshua, por outro lado, tenta se impor, arrisca demais e acaba quase batendo. E é justamente Sonny quem, com uma manobra calculada, evita que o desastre seja maior. Nos bastidores, a relação entre Sonny e Joshua é praticamente fogo e gasolina. Eles discutem por tudo. Joshua não aceita ordens, e quando Sonny tenta dar conselhos, a resposta é sempre um olhar desafiador ou uma provocação. Sonny, por sua vez, não é do tipo que abaixa a cabeça. Ele fala o que pensa, mesmo que doa. Só que no meio dessa guerra de egos, uma coisa começa a aparecer. Joshua, no fundo, observa. Ele não admite, mas presta atenção em como Sonny se comporta antes das corridas, como conversa com os engenheiros, como analisa cada detalhe do carro. É quase como se, sem perceber, estivesse aprendendo. Vemos a pressão das grandes equipes, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Todos olham para a APX-GP como uma piada, como aquele time pequeno que nunca vai chegar ao pódio. Mas quando Sonny e Joshua conseguem terminar uma corrida no top 5, os olhares mudam. Eles deixam de ser invisíveis. Só que isso também desperta rivalidade. Pilotos veteranos começam a cutucar Sonny, lembrando do passado, dizendo que ele voltou apenas para pagar mico. E Joshua vira alvo dos jovens talentos que querem mostrar que são melhores que ele. Em meio a essa tensão, o filme mostra o lado humano dos personagens. Sonny, nos momentos fora das pistas, deixa escapar fragilidades. Ele já não tem o físico de antes, sente dores, carrega lembranças de acidentes e existe um medo escondido, o de não conseguir aguentar até o fim da temporada. Já Joshua, quando está sozinho, mostra que aquela arrogância toda é também uma armadura. Ele cresceu sem muitas referências, sempre precisou provar que era bom e por isso tem tanto medo de falhar. Essas camadas tornam os dois mais próximos do público, porque a gente percebe que, por trás dos capacetes, são dois caras tentando encontrar seu lugar no mundo. É nesse cenário que Joshua decide arriscar tudo. Ele larga bem, está na frente, mas começa a forçar demais, tentando mostrar que não precisa de ajuda de ninguém. Só que um erro quase custa a corrida inteira. Quem segura a bronca e salva o time é Sonny, que, mesmo não tendo o carro mais rápido, usa toda a malandragem de veterano para segurar rivais e garantir que, no final, a equipe termina em uma posição surpreendente. Esse momento é crucial, porque Joshua, pela primeira vez, enxerga de verdade o valor do parceiro. Não é só um velho teimoso, é alguém que sabe jogar o jogo. Ainda assim, o orgulho não deixa ele admitir de cara. O máximo que consegue é um comentário atravessado, tipo: "Boa corrida, mas podia ter sido melhor." Sonny entende o recado e não força amizade, mas no olhar dos dois já existe algo diferente, uma fagulha de cumplicidade. No meio disso tudo, vemos os bastidores da equipe APX-GP. A estrutura é pequena, faltam recursos e todo mundo precisa se desdobrar. Isso cria uma atmosfera de família. Enquanto as grandes equipes têm tecnologia de sobra, a APX-GP se sustenta em confiança, improviso e paixão. E é isso que faz a torcida começar a se encantar.
De repente, nas arquibancadas, surgem bandeiras da equipe, torcedores gritando o nome de Joshua e até mesmo de Sunny, como se a dupla fosse uma novidade refrescante num esporte dominado pelos gigantes. Sonny Hayes é um cara que já foi grande na Fórmula 1, mas ficou meio esquecido, meio deixado de lado pelo tempo. Só que o destino dá aquela cutucada quando ele é chamado de volta, não por ser apenas piloto, mas também para ajudar a treinar uma equipe novata que está tentando se firmar nesse universo gigante e competitivo. E é aí que a história pega fogo, porque não é só sobre carros correndo, é sobre confiança, parceria, medo, coragem e aquela chama que nunca apaga dentro de alguém que nasceu para competir. Logo no começo a gente vê o contraste. De um lado, pilotos jovens, cheios de energia, cheios de futuro pela frente, tentando provar que podem bater de frente com os gigantes da Fórmula 1. Do outro lado, Sonny, com sua experiência, mas também com as cicatrizes de quem já errou, já perdeu, já viu a glória escapar por entre os dedos. E quando ele se junta ao jovem Joshua Pierce, vivido por Denson Eders, a coisa fica ainda mais interessante. Joshua é talentoso, rápido, mas também impulsivo, cheio daquela pressa de querer mostrar serviço sem pensar muito nas consequências. E Sonny precisa ser o equilíbrio, o mentor, e ao mesmo tempo provar para si mesmo que não está acabado. O filme não perde tempo em enrolar. Ele mostra os bastidores das corridas, a preparação, as tensões entre as equipes, as rivalidades, os jogos de interesse que existem dentro do esporte. E tudo isso é feito de um jeito que você entende fácil, sem precisar conhecer de regulamento ou detalhes técnicos. É como se você estivesse no paddock, ouvindo as conversas, vendo os mecânicos correndo de um lado para o outro, sentindo a pressão da largada. A cada corrida, a gente vê não só a velocidade nas pistas, mas também a pressão psicológica nos pilotos. Tem disputa, tem acidente, tem vitória arrancada no último segundo, e cada cena é feita de um jeito que parece real, porque eles gravaram em pistas de verdade da Fórmula 1, no meio das temporadas de 2023 e 2024. Então, nada de cenário falso, é tudo real, com a câmera no meio da ação, grudada nos carros, como se você estivesse dentro do cockpit. Mas além da adrenalina, o filme também fala sobre recomeços. Sonny, que já tinha deixado as corridas, volta e precisa enfrentar seus próprios fantasmas. Joshua precisa aprender que talento sem disciplina pode ser um tiro no pé. E a equipe, que é pequena e sem tanto recurso, precisa enfrentar os gigantes do esporte, que têm dinheiro, tecnologia e poder. É aquele clássico desafio do Davi contra Golias, só que no mundo da Fórmula 1. Não é só a corrida e pronto. Tem amizade, tem discussões, tem momentos de quase desistir e tem aqueles instantes em que tudo parece impossível, mas uma faísca de coragem muda o jogo. Sonny e Joshua não se entendem de cara, brigam, discordam, mas aos poucos vão construindo respeito. É como se fosse uma corrida dentro da corrida. O desafio de vencer não só os adversários na pista, mas também os conflitos pessoais. E claro, não dá para esquecer da emoção da torcida. O filme mostra os fãs vibrando, chorando, torcendo, e isso dá ainda mais vida às corridas. Cada grito, cada bandeira balançando, cada explosão de fogos na linha de chegada faz a gente sentir que está junto, participando. A história começa já mostrando o peso do tempo nas costas de Sonny Hayes, o personagem do Brad Pitt. Ele não é mais aquele piloto que todo mundo olhava como lenda, não está mais nas capas de revista nem no centro das atenções. Sonny já passou do auge, e isso é jogado na cara dele de forma clara. Ele também é afastado do cenário, carregando a lembrança de vitórias passadas e derrotas que custaram caro. Só que, mesmo fora das pistas, dá para perceber que a paixão pela velocidade nunca morreu dentro dele. É como se o coração ainda batesse no ritmo dos motores, mesmo que ele tente se convencer de que aquela fase já passou. Porém, existe o outro lado da moeda. Joshua Pierce, o personagem do Denson Eders, um jovem piloto que é praticamente o oposto de Sonny. Ele é rápido, talentoso, cheio de confiança, mas também com aquela arrogância típica de quem acha que vai dominar o mundo sem precisar ouvir conselhos de ninguém. Joshua é explosivo, quer resultados imediatos, quer ser campeão agora, custe o que custe. Só que essa pressa também é o que coloca ele em perigo, porque Fórmula 1 não é só pisar fundo, é estratégia, paciência e controle. É nesse contraste que a trama começa a ganhar forma. A equipe, a PXGP, que não é uma gigante do esporte, mas sonha em competir de igual para igual com Mercedes, Ferrari e Red Bull, percebe que precisa de algo mais do que um jovem promissor. Eles precisam de experiência, de alguém que saiba lidar com a pressão,
que tenha vivido corridas de verdade e que possa guiar Joshua não só na pista, mas também fora dela. E aí surge a proposta inesperada: trazer o Sonny Hayes de volta. Quando Sonny recebe o convite, dá pra ver o conflito interno. Ele não tem mais nada a provar, mas também sabe que algo ficou pendente. Voltar significa enfrentar de novo a pressão, os riscos, os comentários maldosos, mas também significa sentir de novo aquele frio na barriga antes da largada. É como se a vida estivesse dando a ele uma segunda chance de fechar o ciclo do jeito certo. Sonny entra numa equipe nova, convivendo com engenheiros, mecânicos e, claro, lidando com o Joshua, que não aceita de bom grado ter um veterano mandando nele. As discussões são inevitáveis. Joshua acha que Sonny é ultrapassado, que seus métodos são antigos, que o futuro é feito pelos jovens. Já Sonny enxerga em Joshua um reflexo dele mesmo quando era novo, arrogante, faminto por vitórias, mas ainda sem noção do quanto a Fórmula 1 pode ser cruel se você não respeitasse os limites. E é nesse clima que acontece a primeira corrida da temporada mostrada no filme. O barulho dos motores, as luzes vermelhas piscando no grid de largada e aquele silêncio antes do stall fazem a gente prender a respiração junto. Sonny, que não corria havia anos, volta ao cockpit. A câmera cola nele, mostrando cada detalhe. O suor escorrendo, a respiração pesada, o olhar fixo no asfalto. Do outro lado, Joshua também se prepara, cheio de confiança, querendo mostrar que não precisa de ninguém. Quando a corrida começa, é pura adrenalina. Sonny sente a dificuldade de acompanhar o ritmo dos mais jovens, afinal os reflexos já não são os mesmos. Mas sua experiência fala mais alto. Ele sabe a hora de atacar, a hora de segurar, e isso chama a atenção até dos comentaristas que narram a prova. Joshua, por outro lado, tenta se impor, arrisca demais e acaba quase batendo. E é justamente Sonny quem, com uma manobra calculada, evita que o desastre seja maior. Nos bastidores, a relação entre Sonny e Joshua é praticamente fogo e gasolina. Eles discutem por tudo. Joshua não aceita ordens, e quando Sonny tenta dar conselhos, a resposta é sempre um olhar desafiador ou uma provocação. Sonny, por sua vez, não é do tipo que abaixa a cabeça. Ele fala o que pensa, mesmo que doa. Só que no meio dessa guerra de egos, uma coisa começa a aparecer. Joshua, no fundo, observa. Ele não admite, mas presta atenção em como Sonny se comporta antes das corridas, como conversa com os engenheiros, como analisa cada detalhe do carro. É quase como se, sem perceber, estivesse aprendendo. Vemos a pressão das grandes equipes, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Todos olham para a APX-GP como uma piada, como aquele time pequeno que nunca vai chegar ao pódio. Mas quando Sonny e Joshua conseguem terminar uma corrida no top 5, os olhares mudam. Eles deixam de ser invisíveis. Só que isso também desperta a rivalidade. Pilotos veteranos começam a cutucar Sonny, lembrando do passado, dizendo que ele voltou apenas para pagar mico. E Joshua vira alvo dos jovens talentos que querem mostrar que são melhores que ele. Em meio a essa tensão, o filme mostra o lado humano dos personagens. Sonny, nos momentos fora das pistas, deixa escapar fragilidades. Ele já não tem o físico de antes, sente dores, carrega lembranças de acidentes e existe um medo escondido, o de não conseguir aguentar até o fim da temporada. Já Joshua, quando está sozinho, mostra que aquela arrogância toda é também uma armadura. Ele cresceu sem muitas referências, sempre precisou provar que era bom e por isso tem tanto medo de falhar. Essas camadas tornam os dois mais próximos do público, porque a gente percebe que, por trás dos capacetes, são dois caras tentando encontrar seu lugar no mundo. É nesse cenário que Joshua decide arriscar tudo. Ele larga bem, está na frente, mas começa a forçar demais, tentando mostrar que não precisa de ajuda de ninguém. Só que um erro quase custa a corrida inteira. Quem segura a bronca e salva o time é Sonny, que, mesmo não tendo o carro mais rápido, usa toda a malandragem de veterano para segurar rivais e garantir que, no final, a equipe termina em uma posição surpreendente. Esse momento é crucial, porque Joshua, pela primeira vez, enxerga de verdade o valor do parceiro. Não é só um velho teimoso, é alguém que sabe jogar o jogo. Ainda assim, o orgulho não deixa ele admitir de cara. O máximo que consegue é um comentário atravessado, tipo: "Boa corrida, mas podia ter sido melhor." Sonny entende o recado e não força amizade, mas no olhar dos dois já existe algo diferente, uma fagulha de cumplicidade. No meio disso tudo, vemos os bastidores da equipe APX-GP. A estrutura é pequena, faltam recursos e todo mundo precisa se desdobrar. Isso cria uma atmosfera de família. Enquanto as grandes equipes têm tecnologia de sobra, a APX-GP se sustenta em confiança, improviso e paixão. E é isso que faz a torcida começar a se encantar.
De repente, nas arquibancadas, surgem bandeiras da equipe, torcedores gritando o nome de Joshua e até mesmo de Sunny, como se a dupla fosse uma novidade refrescante num esporte dominado pelos gigantes. Sonny Hayes é um cara que já foi grande na Fórmula 1, mas ficou meio esquecido, meio deixado de lado pelo tempo. Só que o destino dá aquela cutucada quando ele é chamado de volta, não por ser apenas piloto, mas também para ajudar a treinar uma equipe novata que está tentando se firmar nesse universo gigante e competitivo. E é aí que a história pega fogo, porque não é só sobre carros correndo, é sobre confiança, parceria, medo, coragem e aquela chama que nunca apaga dentro de alguém que nasceu para competir. Logo no começo a gente vê o contraste. De um lado, pilotos jovens, cheios de energia, cheios de futuro pela frente, tentando provar que podem bater de frente com os gigantes da Fórmula 1. Do outro lado, Sonny, com sua experiência, mas também com as cicatrizes de quem já errou, já perdeu, já viu a glória escapar por entre os dedos. E quando ele se junta ao jovem Joshua Pierce, vivido por Denson Eders, a coisa fica ainda mais interessante. Joshua é talentoso, rápido, mas também impulsivo, cheio daquela pressa de querer mostrar serviço sem pensar muito nas consequências. E Sonny precisa ser o equilíbrio, o mentor, e ao mesmo tempo provar para si mesmo que não está acabado. O filme não perde tempo em enrolar. Ele mostra os bastidores das corridas, a preparação, as tensões entre as equipes, as rivalidades, os jogos de interesse que existem dentro do esporte. E tudo isso é feito de um jeito que você entende fácil, sem precisar conhecer de regulamento ou detalhes técnicos. É como se você estivesse no paddock, ouvindo as conversas, vendo os mecânicos correndo de um lado para o outro, sentindo a pressão da largada. A cada corrida, a gente vê não só a velocidade nas pistas, mas também a pressão psicológica nos pilotos. Tem disputa, tem acidente, tem vitória arrancada no último segundo, e cada cena é feita de um jeito que parece real, porque eles gravaram em pistas de verdade da Fórmula 1, no meio das temporadas de 2023 e 2024. Então, nada de cenário falso, é tudo real, com a câmera no meio da ação, grudada nos carros, como se você estivesse dentro do cockpit. Mas além da adrenalina, o filme também fala sobre recomeços. Sonny, que já tinha deixado as corridas, volta e precisa enfrentar seus próprios fantasmas. Joshua precisa aprender que talento sem disciplina pode ser um tiro no pé. E a equipe, que é pequena e sem tanto recurso, precisa enfrentar os gigantes do esporte, que têm dinheiro, tecnologia e poder. É aquele clássico desafio do Davi contra Golias, só que no mundo da Fórmula 1. Não é só a corrida e pronto. Tem amizade, tem discussões, tem momentos de quase desistir e tem aqueles instantes em que tudo parece impossível, mas uma faísca de coragem muda o jogo. Sonny e Joshua não se entendem de cara, brigam, discordam, mas aos poucos vão construindo respeito. É como se fosse uma corrida dentro da corrida. O desafio de vencer não só os adversários na pista, mas também os conflitos pessoais. E claro, não dá para esquecer da emoção da torcida. O filme mostra os fãs vibrando, chorando, torcendo, e isso dá ainda mais vida às corridas. Cada grito, cada bandeira balançando, cada explosão de fogos na linha de chegada faz a gente sentir que está junto, participando. A história começa já mostrando o peso do tempo nas costas de Sonny Hayes, o personagem do Brad Pitt. Ele não é mais aquele piloto que todo mundo olhava como lenda, não está mais nas capas de revista nem no centro das atenções. Sonny já passou do auge, e isso é jogado na cara dele de forma clara. Ele também é afastado do cenário, carregando a lembrança de vitórias passadas e derrotas que custaram caro. Só que, mesmo fora das pistas, dá para perceber que a paixão pela velocidade nunca morreu dentro dele. É como se o coração ainda batesse no ritmo dos motores, mesmo que ele tente se convencer de que aquela fase já passou. Porém, existe o outro lado da moeda. Joshua Pierce, o personagem do Denson Eders, um jovem piloto que é praticamente o oposto de Sonny. Ele é rápido, talentoso, cheio de confiança, mas também com aquela arrogância típica de quem acha que vai dominar o mundo sem precisar ouvir conselhos de ninguém. Joshua é explosivo, quer resultados imediatos, quer ser campeão agora, custe o que custe. Só que essa pressa também é o que coloca ele em perigo, porque Fórmula 1 não é só pisar fundo, é estratégia, paciência e controle. É nesse contraste que a trama começa a ganhar forma. A equipe, a PXGP, que não é uma gigante do esporte, mas sonha em competir de igual para igual com Mercedes, Ferrari e Red Bull, percebe que precisa de algo mais do que um jovem promissor.
Eles precisam de experiência, de alguém que saiba lidar com a pressão, que tenha vivido corridas de verdade e que possa guiar Joshua não só na pista, mas também fora dela. E aí surge a proposta inesperada: trazer o Sonny Hayes de volta. Quando Sonny recebe o convite, dá pra ver o conflito interno. Ele não tem mais nada a provar, mas também sabe que algo ficou pendente. Voltar significa enfrentar de novo a pressão, os riscos, os comentários maldosos, mas também significa sentir de novo aquele frio na barriga antes da largada. É como se a vida estivesse dando a ele uma segunda chance de fechar o ciclo do jeito certo. Sonny entra numa equipe nova, convivendo com engenheiros, mecânicos e, claro, lidando com Joshua, que não aceita de bom grado ter um veterano mandando nele. As discussões são inevitáveis. Joshua acha que Sonny é ultrapassado, que seus métodos são antigos, que o futuro é feito pelos jovens. Já Sonny enxerga em Joshua um reflexo dele mesmo quando era novo, arrogante, faminto por vitórias, mas ainda sem noção do quanto a Fórmula 1 pode ser cruel se você não respeitar seus limites. E é nesse clima que acontece a primeira corrida da temporada mostrada no filme. O barulho dos motores, as luzes vermelhas piscando no grid de largada e aquele silêncio antes do stall fazem a gente prender a respiração junto. Sonny, que não corria havia anos, volta ao cockpit. A câmera cola nele, mostrando cada detalhe. O suor escorrendo, a respiração pesada, o olhar fixo no asfalto. Do outro lado, Joshua também se prepara, cheio de confiança, querendo mostrar que não precisa de ninguém. Quando a corrida começa, é pura adrenalina. Sonny sente a dificuldade de acompanhar o ritmo dos mais jovens, afinal os reflexos já não são os mesmos. Mas sua experiência fala mais alto. Ele sabe a hora de atacar, a hora de segurar, e isso chama a atenção até dos comentaristas que narram a prova. Joshua, por outro lado, tenta se impor, arrisca demais e acaba quase batendo. E é justamente Sonny quem, com uma manobra calculada, evita que o desastre seja maior. Nos bastidores, a relação entre Sonny e Joshua é praticamente fogo e gasolina. Eles discutem por tudo. Joshua não aceita ordens, e quando Sonny tenta dar conselhos, a resposta é sempre um olhar desafiador ou uma provocação. Sonny, por sua vez, não é do tipo que abaixa a cabeça. Ele fala o que pensa, mesmo que doa. Só que no meio dessa guerra de egos, uma coisa começa a aparecer. Joshua, no fundo, observa. Ele não admite, mas presta atenção em como Sonny se comporta antes das corridas, como conversa com os engenheiros, como analisa cada detalhe do carro. É quase como se, sem perceber, estivesse aprendendo. Vemos a pressão das grandes equipes, Ferrari, Red Bull, Mercedes, todos olham para a APX-GP como uma piada, como aquele time pequeno que nunca vai chegar ao pódio. Mas quando Sonny e Joshua conseguem terminar uma corrida no top 5, os olhares mudam, eles deixam de ser invisíveis. Só que isso também desperta a rivalidade. Pilotos veteranos começam a cutucar Sonny, lembrando do passado, dizendo que ele voltou apenas para pagar mico. E Joshua vira alvo dos jovens talentos que querem mostrar que são melhores que ele. Em meio a essa tensão, o filme mostra o lado humano dos personagens. Sonny, nos momentos fora das pistas, deixa escapar fragilidades, ele já não tem o físico de antes, sente dores, carrega lembranças de acidentes e existe um medo escondido, o de não conseguir aguentar até o fim da temporada. Já Joshua, quando está sozinho, mostra que aquela arrogância toda é também uma armadura. Ele cresceu sem muitas referências, sempre precisou provar que era bom e por isso tem tanto medo de falhar. Essas camadas tornam os dois mais próximos do público, porque a gente percebe que, por trás dos capacetes, são dois caras tentando encontrar seu lugar no mundo. É nesse cenário que Joshua decide arriscar tudo. Ele larga bem, está na frente, mas começa a forçar demais, tentando mostrar que não precisa de ajuda de ninguém. Só que um erro quase custa a corrida inteira. Quem segura a bronca e salva o time é Sonny, que, mesmo não tendo o carro mais rápido, usa toda a malandragem de veterano para segurar rivais e garantir que, no final, a equipe termina em uma posição surpreendente. Esse momento é crucial, porque Joshua, pela primeira vez, enxerga de verdade o valor do parceiro. Não é só um velho teimoso, é alguém que sabe jogar o jogo. Ainda assim, o orgulho não deixa ele admitir de cara. O máximo que consegue é um comentário atravessado, tipo: "Boa corrida, mas podia ter sido melhor." Sonny entende o recado e não força amizade, mas no olhar dos dois já existe algo diferente, uma fagulha de cumplicidade. No meio disso tudo, vemos os bastidores da equipe APX-GP. A estrutura é pequena, faltam recursos e todo mundo precisa se desdobrar. Isso cria uma atmosfera de família. Enquanto as grandes equipes têm tecnologia de sobra, a APX-GP se sustenta em confiança, improviso e paixão. E é isso que faz a torcida começar a se encantar.
De repente, nas arquibancadas, surgem bandeiras da equipe, torcedores gritando o nome de Joshua e até mesmo de Sunny, como se a dupla fosse uma novidade refrescante num esporte dominado pelos gigantes. Sonny Hayes é um cara que já foi grande na Fórmula 1, mas ficou meio esquecido, meio deixado de lado pelo tempo. Só que o destino dá aquela cutucada quando ele é chamado de volta, não por ser apenas piloto, mas também para ajudar a treinar uma equipe novata que está tentando se firmar nesse universo gigante e competitivo. E é aí que a história pega fogo, porque não é só sobre carros correndo, é sobre confiança, parceria, medo, coragem e aquela chama que nunca apaga dentro de alguém que nasceu para competir. Logo no começo a gente vê o contraste. De um lado, pilotos jovens, cheios de energia, cheios de futuro pela frente, tentando provar que podem bater de frente com os gigantes da Fórmula 1. Do outro lado, Sonny, com sua experiência, mas também com as cicatrizes de quem já errou, já perdeu, já viu a glória escapar por entre os dedos. E quando ele se junta ao jovem Joshua Pierce, vivido por Denson Iders, a coisa fica ainda mais interessante. Joshua é talentoso, rápido, mas também impulsivo, cheio daquela pressa de querer mostrar serviço sem pensar muito nas consequências. E Sonny precisa ser o equilíbrio, o mentor, e ao mesmo tempo provar para si mesmo que não está acabado. O filme não perde tempo em enrolar. Ele mostra os bastidores das corridas, a preparação, as tensões entre as equipes, as rivalidades, os jogos de interesse que existem dentro do esporte. E tudo isso é feito de um jeito que você entende fácil, sem precisar conhecer de regulamento ou detalhes técnicos. É como se você estivesse no paddock, ouvindo as conversas, vendo os mecânicos correndo de um lado para o outro, sentindo a pressão da largada. A cada corrida, a gente vê não só a velocidade nas pistas, mas também a pressão psicológica nos pilotos. Tem disputa, tem acidente, tem vitória arrancada no último segundo, e cada cena é feita de um jeito que parece real, porque eles gravaram em pistas de verdade da Fórmula 1, no meio das temporadas de 2023 e 2024. Então, nada de cenário falso, é tudo real, com a câmera no meio da ação, grudada nos carros, como se você estivesse dentro do cockpit. Mas além da adrenalina, o filme também fala sobre recomeços. Sonny, que já tinha deixado as corridas, volta e precisa enfrentar seus próprios fantasmas. Joshua precisa aprender que talento sem disciplina pode ser um tiro no pé. E a equipe, que é pequena e sem tanto recurso, precisa enfrentar os gigantes do esporte, que têm dinheiro, tecnologia e poder. É aquele clássico desafio do Davi contra Golias, só que no mundo da Fórmula 1. Não é só corrida e pronto. Tem amizade, tem discussões, tem momentos de quase desistir e tem aqueles instantes em que tudo parece impossível, mas uma faísca de coragem muda o jogo. Sonny e Joshua não se entendem de cara, brigam, discordam, mas aos poucos vão construindo respeito. É como se fosse uma corrida dentro da corrida. O desafio de vencer não só os adversários na pista, mas também os conflitos pessoais. E claro, não dá para esquecer da emoção da torcida. O filme mostra os fãs vibrando, chorando, torcendo, e isso dá ainda mais vida às corridas. Cada grito, cada bandeira balançando, cada explosão de fogos na linha de chegada faz a gente sentir que está junto, participando. A história começa já mostrando o peso do tempo nas costas de Sonny Hayes, o personagem do Brad Pitt. Ele não é mais aquele piloto que todo mundo olhava como lenda, não está mais nas capas de revista nem no centro das atenções. Sonny já passou do auge, e isso é jogado na cara dele de forma clara. Ele também é afastado do cenário, carregando a lembrança de vitórias passadas e derrotas que custaram caro. Só que, mesmo fora das pistas, dá para perceber que a paixão pela velocidade nunca morreu dentro dele. É como se o coração ainda batesse no ritmo dos motores, mesmo que ele tente se convencer de que aquela fase já passou. Porém, existe o outro lado da moeda. Joshua Pierce, o personagem do Denson Iders, um jovem piloto que é praticamente o oposto de Sonny. Ele é rápido, talentoso, cheio de confiança, mas também com aquela arrogância típica de quem acha que vai dominar o mundo sem precisar ouvir conselhos de ninguém. Joshua é explosivo, quer resultados imediatos, quer ser campeão agora, custe o que custe. Só que essa pressa também é o que coloca ele em perigo, porque Fórmula 1 não é só pisar fundo, é estratégia, paciência e controle. É nesse contraste que a trama começa a ganhar forma. A equipe, a PXGP, que não é uma gigante do esporte, mas sonha em competir de igual para igual com Mercedes, Ferrari e Red Bull, percebe que precisa de algo mais do que um jovem promissor. Eles precisam de experiência,
de alguém que saiba lidar com a pressão, que tenha vivido corridas de verdade e que possa guiar Joshua não só na pista, mas também fora dela. E aí surge a proposta inesperada: trazer o Sonny Hayes de volta. Quando Sonny recebe o convite, dá pra ver o conflito interno. Ele não tem mais nada a provar, mas também sabe que algo ficou pendente. Voltar significa enfrentar de novo a pressão, os riscos, os comentários maldosos, mas também significa sentir de novo aquele frio na barriga antes da largada. É como se a vida estivesse dando a ele uma segunda chance de fechar o ciclo do jeito certo. Sonny entra numa equipe nova, convivendo com engenheiros, mecânicos e, claro, lidando com o Joshua, que não aceita de bom grado ter um veterano mandando nele. As discussões são inevitáveis. Joshua acha que Sonny é ultrapassado, que seus métodos são antigos, que o futuro é feito pelos jovens. Já Sonny enxerga em Joshua um reflexo dele mesmo quando era novo, arrogante, faminto por vitórias, mas ainda sem noção do quanto a Fórmula 1 pode ser cruel se você não respeitasse os limites. E é nesse clima que acontece a primeira corrida da temporada mostrada no filme. O barulho dos motores, as luzes vermelhas piscando no grid de largada e aquele silêncio antes do stall fazem a gente prender a respiração junto. Sonny, que não corria havia anos, volta ao cockpit. A câmera cola nele, mostrando cada detalhe. O suor escorrendo, a respiração pesada, o olhar fixo no asfalto. Do outro lado, Joshua também se prepara, cheio de confiança, querendo mostrar que não precisa de ninguém. Quando a corrida começa, é pura adrenalina. Sonny sente a dificuldade de acompanhar o ritmo dos mais jovens, afinal os reflexos já não são os mesmos. Mas sua experiência fala mais alto. Ele sabe a hora de atacar, a hora de segurar, e isso chama a atenção até dos comentaristas que narram a prova. Joshua, por outro lado, tenta se impor, arrisca demais e acaba quase batendo. E é justamente Sonny quem, com uma manobra calculada, evita que o desastre seja maior. Nos bastidores, a relação entre Sonny e Joshua é praticamente fogo e gasolina. Eles discutem por tudo. Joshua não aceita ordens, e quando Sonny tenta dar conselhos, a resposta é sempre um olhar desafiador ou uma provocação. Sonny, por sua vez, não é do tipo que abaixa a cabeça. Ele fala o que pensa, mesmo que doa. Só que no meio dessa guerra de egos, uma coisa começa a aparecer. Joshua, no fundo, observa. Ele não admite, mas presta atenção em como Sonny se comporta antes das corridas, como conversa com os engenheiros, como analisa cada detalhe do carro. É quase como se, sem perceber, estivesse aprendendo. Vemos a pressão das grandes equipes, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Todos olham para a APX-GP como uma piada, como aquele time pequeno que nunca vai chegar ao pódio. Mas quando Sonny e Joshua conseguem terminar uma corrida no top 5, os olhares mudam. Eles deixam de ser invisíveis. Só que isso também desperta a rivalidade. Pilotos veteranos começam a cutucar Sonny, lembrando do passado, dizendo que ele voltou apenas para pagar mico. E Joshua vira alvo dos jovens talentos que querem mostrar que são melhores que ele. Em meio a essa tensão, o filme mostra o lado humano dos personagens. Sonny, nos momentos fora das pistas, deixa escapar fragilidades. Ele já não tem o físico de antes, sente dores, carrega lembranças de acidentes e existe um medo escondido, o de não conseguir aguentar até o fim da temporada. Já Joshua, quando está sozinho, mostra que aquela arrogância toda é também uma armadura. Ele cresceu sem muitas referências, sempre precisou provar que era bom e por isso tem tanto medo de falhar. Essas camadas tornam os dois mais próximos do público, porque a gente percebe que, por trás dos capacetes, são dois caras tentando encontrar seu lugar no mundo. É nesse cenário que Joshua decide arriscar tudo. Ele larga bem, está na frente, mas começa a forçar demais, tentando mostrar que não precisa de ajuda de ninguém. Só que um erro quase custa a corrida inteira. Quem segura a bronca e salva o time é Sonny, que, mesmo não tendo o carro mais rápido, usa toda a malandragem de veterano para segurar rivais e garantir que, no final, a equipe termine em uma posição surpreendente. Esse momento é crucial, porque Joshua, pela primeira vez, enxerga de verdade o valor do parceiro. Não é só um velho teimoso, é alguém que sabe jogar o jogo. Ainda assim, o orgulho não deixa ele admitir de cara. O máximo que consegue é um comentário atravessado, tipo: "Boa corrida, mas podia ter sido melhor." Sonny entende o recado e não força amizade, mas no olhar dos dois já existe algo diferente, uma fagulha de cumplicidade. No meio disso tudo, vemos os bastidores da equipe APX-GP. A estrutura é pequena, faltam recursos e todo mundo precisa se desdobrar. Isso cria uma atmosfera de família. Enquanto as grandes equipes têm tecnologia de sobra, a APX-GP se sustenta em confiança, improviso e paixão. E é isso que faz a torcida começar a se encantar.
De repente, nas arquibancadas, surgem bandeiras da equipe, torcedores gritando o nome de Joshua e até mesmo de Sunny, como se a dupla fosse uma novidade refrescante num esporte dominado pelos gigantes. Sonny Hayes é um cara que já foi grande na Fórmula 1, mas ficou meio esquecido, meio deixado de lado pelo tempo. Só que o destino dá aquela cutucada quando ele é chamado de volta, não por ser apenas piloto, mas também para ajudar a treinar uma equipe novata que está tentando se firmar nesse universo gigante e competitivo. E é aí que a história pega fogo, porque não é só sobre carros correndo, é sobre confiança, parceria, medo, coragem e aquela chama que nunca apaga dentro de alguém que nasceu para competir. Logo no começo a gente vê o contraste. De um lado, pilotos jovens, cheios de energia, cheios de futuro pela frente, tentando provar que podem bater de frente com os gigantes da Fórmula 1. Do outro lado, Sonny, com sua experiência, mas também com as cicatrizes de quem já errou, já perdeu, já viu a glória escapar por entre os dedos. E quando ele se junta ao jovem Joshua Pierce, vivido por Denson Eders, a coisa fica ainda mais interessante. Joshua é talentoso, rápido, mas também impulsivo, cheio daquela pressa de querer mostrar serviço sem pensar muito nas consequências. E Sonny precisa ser o equilíbrio, o mentor, e ao mesmo tempo provar para si mesmo que não está acabado. O filme não perde tempo em enrolar. Ele mostra os bastidores das corridas, a preparação, as tensões entre as equipes, as rivalidades, os jogos de interesse que existem dentro do esporte. E tudo isso é feito de um jeito que você entende fácil, sem precisar conhecer de regulamento ou detalhes técnicos. É como se você estivesse no paddock, ouvindo as conversas, vendo os mecânicos correndo de um lado para o outro, sentindo a pressão da largada. A cada corrida, a gente vê não só a velocidade nas pistas, mas também a pressão psicológica nos pilotos. Tem disputa, tem acidente, tem vitória arrancada no último segundo, e cada cena é feita de um jeito que parece real, porque eles gravaram em pistas de verdade da Fórmula 1, no meio das temporadas de 2023 e 2024. Então, nada de cenário falso, é tudo real, com a câmera no meio da ação, grudada nos carros, como se você estivesse dentro do cockpit. Mas além da adrenalina, o filme também fala sobre recomeços. Sonny, que já tinha deixado as corridas, volta e precisa enfrentar seus próprios fantasmas. Joshua precisa aprender que talento sem disciplina pode ser um tiro no pé. E a equipe, que é pequena e sem tanto recurso, precisa enfrentar os gigantes do esporte, que têm dinheiro, tecnologia e poder. É aquele clássico desafio do Davi contra Golias, só que no mundo da Fórmula 1. Não é só corrida e pronto. Tem amizade, tem discussões, tem momentos de quase desistir e tem aqueles instantes em que tudo parece impossível, mas uma faísca de coragem muda o jogo. Sonny e Joshua não se entendem de cara, brigam, discordam, mas aos poucos vão construindo respeito. É como se fosse uma corrida dentro da corrida. O desafio de vencer não só os adversários na pista, mas também os conflitos pessoais. E claro, não dá para esquecer da emoção da torcida. O filme mostra os fãs vibrando, chorando, torcendo, e isso dá ainda mais vida às corridas. Cada grito, cada bandeira balançando, cada explosão de fogos na linha de chegada faz a gente sentir que está junto, participando. A história começa já mostrando o peso do tempo nas costas de Sonny Hayes, o personagem do Brad Pitt. Ele não é mais aquele piloto que todo mundo olhava como lenda, não está mais nas capas de revista nem no centro das atenções. Sonny já passou do auge, e isso é jogado na cara dele de forma clara. Ele também é afastado do cenário, carregando a lembrança de vitórias passadas e derrotas que custaram caro. Só que, mesmo fora das pistas, dá para perceber que a paixão pela velocidade nunca morreu dentro dele. É como se o coração ainda batesse no ritmo dos motores, mesmo que ele tente se convencer de que aquela fase já passou. Porém, existe o outro lado da moeda. Joshua Pierce, o personagem do Denson Eders, um jovem piloto que é praticamente o oposto de Sonny. Ele é rápido, talentoso, cheio de confiança, mas também com aquela arrogância típica de quem acha que vai dominar o mundo sem precisar ouvir conselhos de ninguém. Joshua é explosivo, quer resultados imediatos, quer ser campeão agora, custe o que custe. Só que essa pressa também é o que coloca ele em perigo, porque Fórmula 1 não é só pisar fundo, é estratégia, paciência e controle. É nesse contraste que a trama começa a ganhar forma. A equipe, a PXGP, que não é uma gigante do esporte, mas sonha em competir de igual para igual com Mercedes, Ferrari e Red Bull, percebe que precisa de algo mais do que um jovem promissor.
Eles precisam de experiência, de alguém que saiba lidar com a pressão, que tenha vivido corridas de verdade e que possa guiar Joshua não só na pista, mas também fora dela. E aí surge a proposta inesperada: trazer o Sonny Hayes de volta. Quando Sonny recebe o convite, dá pra ver o conflito interno. Ele não tem mais nada a provar, mas também sabe que algo ficou pendente. Voltar significa enfrentar de novo a pressão, os riscos, os comentários maldosos, mas também significa sentir de novo aquele frio na barriga antes da largada. É como se a vida estivesse dando a ele uma segunda chance de fechar o ciclo do jeito certo. Sonny entra numa equipe nova, convivendo com engenheiros, mecânicos e, claro, lidando com o Joshua, que não aceita de bom grado ter um veterano mandando nele. As discussões são inevitáveis. Joshua acha que Sonny é ultrapassado, que seus métodos são antigos, que o futuro é feito pelos jovens. Já Sonny enxerga em Joshua um reflexo dele mesmo quando era novo, arrogante, faminto por vitórias, mas ainda sem noção do quanto a Fórmula 1 pode ser cruel se você não respeitasse os limites. E é nesse clima que acontece a primeira corrida da temporada mostrada no filme. O barulho dos motores, as luzes vermelhas piscando no grid de largada e aquele silêncio antes do stall fazem a gente prender a respiração junto. Sonny, que não corria havia anos, volta ao cockpit. A câmera cola nele, mostrando cada detalhe. O suor escorrendo, a respiração pesada, o olhar fixo no asfalto. Do outro lado, Joshua também se prepara, cheio de confiança, querendo mostrar que não precisa de ninguém. Quando a corrida começa, é pura adrenalina. Sonny sente a dificuldade de acompanhar o ritmo dos mais jovens, afinal os reflexos já não são os mesmos. Mas sua experiência fala mais alto. Ele sabe a hora de atacar, a hora de segurar, e isso chama a atenção até dos comentaristas que narram a prova. Joshua, por outro lado, tenta se impor, arrisca demais e acaba quase batendo. E é justamente Sonny quem, com uma manobra calculada, evita que o desastre seja maior. Nos bastidores, a relação entre Sonny e Joshua é praticamente fogo e gasolina. Eles discutem por tudo. Joshua não aceita ordens, e quando Sonny tenta dar conselhos, a resposta é sempre um olhar desafiador ou uma provocação. Sonny, por sua vez, não é do tipo que abaixa a cabeça. Ele fala o que pensa, mesmo que doa. Só que no meio dessa guerra de egos, uma coisa começa a aparecer. Joshua, no fundo, observa. Ele não admite, mas presta atenção em como Sonny se comporta antes das corridas, como conversa com os engenheiros, como analisa cada detalhe do carro. É quase como se, sem perceber, estivesse aprendendo. Vemos a pressão das grandes equipes, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Todos olham para a APX-GP como uma piada, como aquele time pequeno que nunca vai chegar ao pódio. Mas quando Sonny e Joshua conseguem terminar uma corrida no top 5, os olhares mudam. Eles deixam de ser invisíveis. Só que isso também desperta a rivalidade. Pilotos veteranos começam a cutucar Sonny, lembrando do passado, dizendo que ele voltou apenas para pagar mico. E Joshua vira alvo dos jovens talentos que querem mostrar que são melhores que ele. Em meio a essa tensão, o filme mostra o lado humano dos personagens. Sonny, nos momentos fora das pistas, deixa escapar fragilidades. Ele já não tem o físico de antes, sente dores, carrega lembranças de acidentes e existe um medo escondido, o de não conseguir aguentar até o fim da temporada. Já Joshua, quando está sozinho, mostra que aquela arrogância toda é também uma armadura. Ele cresceu sem muitas referências, sempre precisou provar que era bom e por isso tem tanto medo de falhar. Essas camadas tornam os dois mais próximos do público, porque a gente percebe que, por trás dos capacetes, são dois caras tentando encontrar seu lugar no mundo. É nesse cenário que Joshua decide arriscar tudo. Ele larga bem, está na frente, mas começa a forçar demais, tentando mostrar que não precisa de ajuda de ninguém. Só que um erro quase custa a corrida inteira. Quem segura a bronca e salva o time é Sonny, que, mesmo não tendo o carro mais rápido, usa toda a malandragem de veterano para segurar rivais e garantir que, no final, a equipe termina em uma posição surpreendente. Esse momento é crucial, porque Joshua, pela primeira vez, enxerga de verdade o valor do parceiro. Não é só um velho teimoso, é alguém que sabe jogar o jogo. Ainda assim, o orgulho não deixa ele admitir de cara. O máximo que consegue é um comentário atravessado, tipo: "Boa corrida, mas podia ter sido melhor." Sonny entende o recado e não força amizade, mas no olhar dos dois já existe algo diferente, uma fagulha de cumplicidade. No meio disso tudo, vemos os bastidores da equipe APX-GP. A estrutura é pequena, faltam recursos e todo mundo precisa se desdobrar. Isso cria uma atmosfera de família. Enquanto as grandes equipes têm tecnologia de sobra, a APX-GP se sustenta em confiança, improviso e paixão. E é isso que faz a torcida começar a se encantar.
De repente, nas arquibancadas, surgem bandeiras da equipe, torcedores gritando o nome de Joshua e até mesmo de Sunny, como se a dupla fosse uma novidade refrescante no esporte dominado pelos gigantes. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.